Uma curta e gostosa onda elétrica, lançada pelo alarme automático do sintetizador de ânimo ao lado da cama, acordou Rick Deckard. Surpreso, sempre se surpreendia ao achar-se desperto sem ter sido avisado, levantou-se, ficou em pé de pijama multicolorido e se espreguiçou. Então, em sua própria cama, Iron, sua esposa, abriu os olhos cinzentos e pesados, piscou, gemeu e fechou-os novamente. E assim começa Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, romance de Philip K. Dick. Eu sou Gabi Deali. Eu sou Andréia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. Chegamos, Andréia, até Philip Dick. Não é? Chegamos! Não é, menina? E esse cara é um doidinho, não é um doidinho? Você não acha que ele é um doidinho? Ele é um doidinho. Porque eu fui procurar sobre ele e eu fiquei, gente, esse cara é um doidinho. Drogas! 50 mulheres, que é isso? O homem casou, gente. Este homem casou. Olha, casou 4 vezes? E descasou. Podemos dizer a mesma coisa, esse homem descasou, né? Menina. Acho que foi 5 casamentos? Acho que sim, acho que sim. Mas, o que eu acho mais relevante da gente falar, assim... Aqui eu falando já da vida de casado, descasado dele. Não, mas não é nem por isso. É porque a gente já conecta com o nosso programa, com o nosso autor da semana passada, da semana retrasada. Não, do último programa, que era o Asimov. Sim, sim. Que autores de ficção científica talvez tenham probleminhas? Não é isso. Poderia, mas não é isso, não. É porque existe uma diferença, né? Se a gente for pensar assim, né? Por mais que, casou com não sei quantas mulheres, não, mas a gente não viu muita coisa dele, assim, né? Como a gente viu do Asimov. Então, não sei se nas suas pesquisas você pegou algo muito gritante. Não. Mas nas minhas, não. Também não. O máximo foi que o homem gostava de casar. Sim, exato, sim. Assim, eu sinceramente queria ser amiga dele, sinceramente, assim. Então, ele parecia ser uma pessoa muito legal. Não pareceu? Eu vi umas entrevistas, assim, eu fiquei tipo, gente, essa pessoa é super legal. E os livros são bons, né? Então, as ideias, assim, é uma pessoa muito criativa, né? É isso. Eu acho... Eu acho que ele vem numa leva de autores de ficção científica que aproximam mais as questões humanas e que é um autor... Como é que eu vou dizer isso? O Philip K. Dick está para o Asimov, assim como o Bradbury está para o George Orwell. Entende? Tipo... Sim. Orwell, é isso. Eu acho que é isso. O 1984, eu amo esse livro. Amo. Eu também. A minha distopia favorita. Também gosto muito. Muito. Mas se a gente compara com o Fahrenheit 451, o Fahrenheit 451, ele é muito mais literário que o 1984. Em que sentido, Andréia? No sentido estrito da coisa mesmo, das personagens serem melhor desenvolvidas, da narrativa ser melhor desenvolvida. Tô falando alguma besteira? Não, acho que é totalmente a vibe aqui. Que em termos de narrativa e de criação, eu acho que ele me passa mais essa vibe do literato mesmo, do sujeito que tá ali não pelo enredo, mas de desenvolver personagem, de entender o interior dessas personagens. Isso, acho que sim. Por exemplo, não é? Eu não sei quantas coisas dele você já leu, mas eu me lembro que eu li... A primeira coisa que eu li dele foi O Homem do Castelo Alto. Sim, eu li também. E eu tinha uma expectativa muito alta em relação ao enredo do Homem do Castelo Alto, porque... Eu comprei ele numa feira do livro, dessas que costumam ter nas universidades aqui em São Paulo. E eu lembro, deu mais ou menos saber da premissa. E deu ler ali a folha,
digamos, a contracapa. A quarta capa, né? E aí eu pensei, meu Deus, isso aqui... E aí, assim, quando você lê... Não estou aqui dizendo que não é um tema interessante ou bem desenvolvido. É super. Mas eu acho que ele tem uma tendência muito mais a... Como você tá falando mesmo. Eu acho que ele tem um interesse muito maior nas personagens e no que está acontecendo com essas personagens do que, por exemplo, em desenvolver esse mundo que ele criou ali de algum modo. Ele dá essas dicas sobre essa superestrutura, digamos assim. Mas ele tá muito mais focado no drama que tá acontecendo dentro dessa sociedade, eu acho, assim. Então, claro, diz respeito a essa sociedade, mas eu acho que você... posso estar errada, tá, gente? Enfim, eu não conheço tanto quanto eu gostaria, mas eu fico com essa impressão. Então, por exemplo... Deixa eu pensar. O seu exemplo é bom. Por exemplo, 1984. Eu acho que tem uma questão com a personagem, mas acho que a gente tá, sobretudo, falando de uma sociedade que chegou nesse lugar. Aqui, eu acho que a sociedade é meio que um pano de fundo, que também é muito interessante, que também tem muitos elementos, mas me parece que ele se debruça muito sobre os dilemas, por exemplo, do Deckard, por exemplo. Isso, então... Porque no caso do 1984, por que eu comparei o Asimov com o Orwell? Porque ambos, eu entendo que ambos fazem um tipo de romance que é um romance, no caso do 1984 especificamente, né? São romances ensaio. Isso, uma coisa meio então, crítica. Não? É crítico, ou eles colocam definições. Então o Asimov criou as leis da robótica ali. No caso do George Orwell, ele desenvolve todo um pensamento em volta da nova língua. Exato. Então, os ministérios da guerra, da paz. Isso. Né? O Orwell ele faz um tratado a respeito da importância da linguagem e da língua numa sociedade, né? Quando você para de falar, quando você fala que você tem o preto e o despreto, acabou. Você não tem o verde, você não tem o vermelho, você não tem variedade, você não tem diversidade de coisas. Então você vai limitando cada vez mais. É tudo binário. O gênero é o que você falou, é como um gênero ensaístico. É isso. Mesmo. Meio analítico, meio crítico, filosófico. Eu acho que o ensaio, romance ensaio, eu acho que cabe bem essa ideia de uma ficção servir para você criar teorias e temas e desenvolvê-los ali. No caso do Fahrenheit 451 e no caso aqui que a gente tem do Blade Runner, que não é Blade Runner. Pois é, Android sonhos não é com ovelhas elétricas. Eu acho que aqui a gente tem de fato a ficção na sua melhor forma. Mas de novo, pra mim, por quê? Porque a Andrea gosta do quê? De personagem. E ele tem mesmo, assim, ele tem uma preocupação grande com... E o que acontece em O Homem do Castelo Alto é muito parecido, assim. Existe um drama interno que, claro, tem essa sociedade distópica, tem aqui uma terra devastada, questões de perseguição e tudo mais. Mas tá muito, muito inserido num drama particular ali, de uma personagem muito específica e de outras que acabam surgindo ali, mas eu acho que o foco é, sem dúvidas, aqui nesse caso, o Deckard. O restante, a discussão restante sobre o quanto essa sociedade é estruturada, para quê, por quê, o que aconteceu. Ele dá umas pistas, assim, ao longo da história. Você percebe, você sabe, enfim, tem diversas evidências mais próximas, mas ele não dá esse panorama amplo que, sei lá, em 1984 tem toda uma explicação do que aconteceu, isso. Por quê, e você sabe como funciona. Que isso não me incomoda. Eu sei que tem pessoas também não, que precisam
que querem todas as suas dúvidas sanadas. Eu não sou essa pessoa, mesmo porque eu não gosto de ser tratada como idiota. Porque a depender para onde você vai, o autor começa a te tratar como... Começa o tati-bitate. Ele começa a te explicar. Que também não é o caso do 1984, veja bem. Não, né? Nenhum deles eu acho que eles fazem isso, sinceramente. Mas eu acho que no caso do Philip K. Dick, se ele tivesse... Porque o que ele faz? Ele fala assim pra gente, olha, seres humanos, essa história aqui é a respeito de uma terra que tá ferrada. Tá uma poeira que tá deixando o povo com miolo mole, tá um negócio esquisito aqui, a poluição chegou num ponto que não tem mais volta, o povo foi tudo embora, só ficou aqui as tranqueiras. E é sobre esse... Os animais são tudo de mentira. É tudo de mentira. Então, é a respeito disso que eu vou falar. Eu vou falar de um cara que tá aqui pra ficar caçando robô. E ele não explica muito mais que isso. E talvez, eu acho que é por isso que o filme em si, levemente inspirado no livro, ele é, de fato, o grande apêndice do livro. Assim... No sentido de... eu não consigo entender esse mundo. E a gente não teve isso. Assim, eu não tive isso. Eu não tive como ler antes o livro para depois assistir ao filme. Esse filme ele veio para mim antes. Então, eu já tinha o universo na minha cabeça. Também. Mas a impressão que eu tenho é que quem leu antes o livro tinha mais ou menos essa estrutura, essa superestrutura. E aí, quando vem o filme ele é um desbunde visual. Já começa por aí, assim. É uma coisa maluca. Nossa, assim, tipo... Não, é assim, eu assisti aquela remasterizada, o corte final, né, que eles chamam. Sim. Gente, aquilo ali, eu poderia ficar assistindo, 5 dias seguidos, porque é tão bonito, é um negócio tão bonito. E ele é bonito de um lugar muito diferente, porque ele é melancólico, ele é meio né? degradado no ar, exato, do futurista, um futurista meio decadente já velho, do futurista velho, aí você fica aqui, tipo, o quê? O que tá acontecendo? É tão bonito, eu acho... E eu acho que é isso, eu acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente do filme. Calma, segurem as tangas aí, que todo mundo só quer falar. Segura que vem. Calma que vem. A gente vai falar do livro também, do romance. Mas eu acho que primeiro a gente precisa falar do homem. Do homem. Do sujeito. Do Philip K. Dick. Vamos falar dele. Eu fiquei muito assustada quando eu vi a idade com a qual ele morreu. Ele morreu muito jovem. Ele morreu com 53 eu fiquei triste. Anos. Fiquei muito triste, gente. Que coisa triste. Que coisa triste. Por que esse homem morreu tão cedo? Assim, eu não consigo olhar. Eu sei que a gente não tem poder nenhum, que somos o quê? Meros mortais. Mas eu juro pra você, eu olho e penso, gente, quantas coisas a gente perdeu deste homem, que esse homem podia ter feito, imagina. Não, é que assim, a gente nunca quer, né? É a história. Por falar nisso, precisamos fazer um minuto de silêncio, não faremos, mas precisávamos, porque você viu o que aconteceu, principalmente nós, né? Nós, gente, temos uma ligação muito forte com um autor chamado Kino. Você viu o que aconteceu essa semana, né? Vi. O que aconteceu, gente? Pra quem não sabe, a editora que publicava a Mafalda há 50 anos fechou na Argentina. E aí, apenas. E eu não sei o que está nesse nível a Argentina. A Argentina tá nesse nível, enfim. Por que eu lembrei disso? Porque quando o Kino morreu, eu fiquei muito chateada.
E aí teve gente que falou assim pra mim. Nossa, também. Mas ele mas viveu, né? Viveu muito. E foi plena pandemia, não foi? Eu acho que sim, se não me engano foi. Eu acho que foi, porque eu lembro. Então, eu acho que foi. E aí teve gente que virou pra mim e falou assim: Andréia, mas viveu, né? Já tava velho. Eu falei, mas gente, não queria que morresse, não. Não, a gente nunca quer, gente, né? tá? Mas é que no caso do Philip K. Dick, foi 53 anos. 2020, só pra... 2020, então... Foi. Então é isso mesmo. Fale aí. Philip K. Dick, 53 anos. Veja bem, né? Ainda podia escrever muito, mas... Teve um AVC, não foi? Foi um AVC. Mas antes da gente chegar lá, vamos falar do nascimento desse sujeito. Que nasceu o K do K. Dick, Philip Kindred Dick, que é o nome de um outro romance excelente que a gente leu, né? Não, e gente, André, exato. E gente, posso falar, eu não tenho maturidade pro nome do Philip Dick. Eu sei que é a coisa mais quinta série do mundo, do universo, mas assim, eu não consigo. A gente só vai chamar ele de Philip, tá bom? Diferente dos outros autores que a gente chama. Ou fala inteirinho, assim, Philip K. Dick, aí tudo bem, eu consigo. Tá bom. Entendeu? O problema é a palavra final mesmo. Então tá bom. Ai, gente, que ridículo. A pessoa sai da quinta série, mas a quinta série não sai da pessoa. Nunca. Bom, então o senhor Philip Kindred Dick, pra quem não pegou o Kindred, livro da Octavia Butler. Maravilhoso. Leia. Maravilhoso, realmente. Cadê a adaptação? Esse ia ser bom, hein? Faria uma adaptação incrível, não seria? Uma excelente adaptação. Nossa, excelente. Seria. Ia falar uma série, filme. Acho que caberia uma série mais, eu acho. Do que um filme. Acho que dá mais pano pra manga do que um filme. É porque ela vai e volta várias vezes. E aí cada virada que ela meio que descobre algumas coisas daria um episódio, 2 episódios. Quem nunca leu, não sabe quem é, procure saber, como já diria o outro. Exato, busque conhecimento, diria o ET Bilu. Exatamente. Bom, ele nasce prematuro dia 16 de dezembro de 1928, em Chicago, Illinois, junto com sua irmã gêmea, Jane Charlotte Dick. Por que isso é importante? Primeiro, né, ele é filho de um funcionário federal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os avós eram irlandeses, então eram americanos, mas naquela chave que a gente já falou algumas vezes aqui. Algumas semanas depois que ele nasceu, né, ele e a irmã nasceu, a irmã morre em 1929, dia 26 de janeiro. Então ele nasce em dezembro e logo depois a irmã morre em janeiro. E aí dizem que essa morte da irmã, ela assombra ele a vida inteira. Eu, pensando aqui, como é que isso assombra? Porque ele não conheceu essa irmã. Aí o que eu penso é que talvez tenham assombrado ele com isso. Não que ele Isso, era isso que eu ia falar. Né? Eu acho que talvez o contexto familiar, assim. Isso. Se já tem com menos que eu quero dizer assim, sem nenhuma grande morte, nem nada. Já existe um monte de comparações, histórias, você não é tanto quanto o seu irmão, o que ela poderia ter sido, porque isso também, né? É isso. Então, gêmea, imagina o peso disso, daí todos os parentes deviam falar, a mãe, o pai, vai saber, entendeu? Então, não dá pra saber. Não dá pra saber. Bom, entre ali nos anos 30, né, entre 1930 e 38, os pais dele se divorciam e ele acaba se mudando para a Baía de São Francisco e vive ali e depois retorna para a Califórnia. Então ele tem um período ali de 8 anos fora da Califórnia. Em 1940 ele começa a descobrir as revistas de ficção científica. E aí ele começa a ter esse interesse pelo gênero. E em 47 ele se forma em Berkeley na High School,
na mesma turma que a Úrsula Le Guin. Era uma turma diferenciada. Esse povo tava tudo ali, entendeu? Tudo ali, amiguinho. Era uma turma diferenciada. Úrsula Le Guin também, que é maravilhosa. Não sei se você já leu. Gosto muito, muito de bastante. Então, eu tenho aqui aquele A Mão Esquerda. A Mão Esquerda da Escuridão. Então, e eu não consegui começar, porque, enfim, mestrado começou, aquela vida louca, e aí eu não consegui começar. Mas, quer dizer, eu consegui começar e eu não consegui continuar. Acho que essa é a palavra, essa é a expressão certa. Mas porque a ele Úrsula está Le Guin, no meu... ela é densa, nos meus próximos, né? assim. Então, exato. Eu comecei meio tipo, uhul, vamos lá. E aí eu comecei e falei, ok, calma. Torcedores, calma. Torcedores, calma, exatamente. Tipo, tá, calma, volta um pouquinho, pera, deixa eu ver. Então, daí eu acho que até por isso... A Mão Esquerda da Escuridão. Nossa, sim. As pessoas vão fazer uma ginástica aqui em português, porque... é coisa que não vai ter gênero. E olha, difícil a ginástica que o povo teve que fazer aqui para fazer essa tradução, viu? Enfim, mas sigamos. Né? Aí ali pelos anos, né, de 1948 e 52, ele vai trabalhar na loja Art Music Company, em Berkeley, e frequenta brevemente a Universidade da Califórnia. Brevemente significa não se formou, né? Ele vai lá, mas não se forma. É isso. Ué, muitas mulheres, muitos cursos. Muitos cursos. Em 51, ele vende o seu primeiro conto, Ru, e decide dedicar-se à escrita profissional. Então você pensa, um sujeito em 51... tô pensando isso. Não é? 1951. Em 51 ele tem o quê? Ele é de 28? Ele é de 28, ele tem 23 anos. Pois é. É isso? 23 anos. Aí a pessoa fala assim, não, vou viver da minha arte. Não, e ele meio diz isso, assim, né, do começo da carreira dele, ele diz umas coisas do tipo, eu tinha umas ideias, eu não me lembro direito, mas ele diz uma coisa do tipo, eu tinha muitas ideias e tal, e meio que, tipo, só eu acreditava em mim, assim. É isso. E é um pouco isso, né, gente, também pudera, né, imagina nos anos 50. Não, imagina, se hoje já é difícil, se você virar e falar será que ele assistia Além da Imaginação? Não, Além da Imaginação é 60, né? 60 já. Então, menina. Então, é o que eu tô falando. Nossa, então, imagina. Imagina então, o sujeito, imagina. Anos 50. Doidinho do bairro. Esse daí era doidinho do bairro. Esse era o doidinho do bairro. O vizinho doido. Você acha? O cara, 1950, o povo lá nas fábricas, e ele falando assim, não, vou viver vou viver de escrever. Se hoje a gente fala isso, o povo taca um livro na nossa cabeça, vai trabalhar. Imagina naquela época. Bom, pois é. Não é? Exatamente. Aí, em 52, ele publica os primeiros contos em revistas de ficção científica, e aí sim, então você vê que não demorou muito, para ele começar a sua carreira de forma oficial, né? Sua carreira literária de forma oficial, né? E aí, em 1950, né, ali na década de 50, ele produz muita coisa, ele escreve muita coisa, de contos e romances, e enfrenta dificuldades financeiras constantes. Por que será? Por que será? Consolida temas como realidade, identidade, paranoia, e aí é isso mesmo. Não, e assim, ainda bem que a condição dos escritores de hoje está muito melhor, então... é verdade. Né? Então, temos que só queria pontuar que hoje é diferente. É assim, plenamente possível. É uma carreira, todo mundo confia em você, acredita. É isso. Todo mundo acredita em você. É te apoia. Apoia. Ganha bem, bem. Não tem problema na vida. E aí, em 1955, ele publica o primeiro romance, que é o Solar Lottery. Pelo que eu pesquisei, não tem a tradução em português. E em 62 vem o primeiro grande sucesso dele, que o tornou popular,
que é exatamente o que a gente estava falando agora, que era o Homem do Castelo Alto. Por motivos óbvios, a gente está em 1962. Tinha acontecido um negócio ali entre os 40 e os 50, que ainda estava fresco na memória do povo. Não, imagina. E aí... O que, por exemplo, poderia ser tão relevante? Não é mesmo? E aí a gente pensa que um sujeito na década de 60 pensa numa história dessa, né? Assim, e todo mundo achando que multiverso é algo tão... né? Nossa, tão revolucionário. Pois é. E, bom, ali ele ganhou o prêmio Hugo, que a gente sempre fala aqui do prêmio Hugo. E nos anos de 1964 a 69, ele publica todas as suas obras que hoje a gente mais conhece, que o pessoal fala que são as obras fundamentais, se tornando essa grande voz original desse gênero que é a ficção científica. Em 64 ele acaba publicando O Tempo Desconjunto. Em 65, Os Três Estigmas de Palmer Eldritch. E em 68, Android Sonhos com Ovelhas Elétricas. E em 69, o Ubi. Em 74, ele vive uma experiência mística conhecida como 2374. E aí, como é que eu vou dizer isso de uma forma tranquila? E sem, como direi? E sem, como direi? Bom... Pensa assim, gente, tá? Vamos pensar assim. Anos 70. Isso. Né? Assim, era uma vez em Hollywood. Pensa. Isso. Assim, Janis Joplin. É isso. Né? Então, Love is all you need. Vamos lá. O 2374 é a data, né? Exato. E quer falar o quê? É o estopim dessa experiência que o Philip K. Dick diz que tem. Ele, depois que ele extraiu um dente do siso, ele tomou uns analgésicos. E aí ele falou que teve desencadeou uma coisa assim nele, entendeu? E aí ele começou a ter visão. E ele disse que ele teve umas alucinações, umas mensagens sobre a Roma antiga. Sensacional, né? Sabe, tipo... é muito bom, gente, é isso. Uma inteligência extraterrestre que mais muito tarde bom. chamou de Veles, que vai ser um dos romances que ele faz a respeito disso. E aí ele passou a vida. Ai, meu, sério, Philip Dick é não demais, é? Ele passou a vida. Eu gosto muito. Documentando e tentando decodificar essas revelações. O cara é muito gente boa. Não dá. Ele tem um diário de 8.000 páginas a respeito dessas maluquices. Doido. Assim, cara, isso, ó. Adoro. É isso, entendeu? E aí, bom, tem uma trilogia que ele escreve chamada Veles, né? Sim. E aí a trilogia, na verdade, é Veles, a Invasão Divina e a Transmigração de Timothy. Enfim, gente, anos 70 e drogas. É isso. É isso que eu tenho a dizer. E alucinógenos, entendeu? É isso, assim. Tem gente que vai escrever Veles, tem gente que vai fazer o Doutor Estranho, entendeu? É isso aí. É essa galera que tava por trás dessas coisas. Quando você não ia pro místico, você ia pro extraterrestre. É isso, entendeu? Mas ele teve essa experiência mística aí, enfim, sem brincar. E aí ele fala, né, que aí ele relata as visões, os sonhos, com essa inteligência superior que ele tinha. E aí eu só consigo pensar, quando eu penso, eu não tô aqui querendo fazer chacota com a experiência mítica de ninguém. Não, né? Imagina. Não é? Inclusive gosto. Inclusive, não, de verdade, eu tô rindo, mas eu gosto mesmo, adoro, adoraria. Sei lá, imagina, se eu tomasse um alucinógeno, o que será que eu ia ver? O outro viu como é que ele viu? A Roma Antiga, A Roma Antiga. Então, gente, o que será que ia acontecer comigo? Eu fico pensando assim, porque eu acho que eu sei o que ia acontecer comigo. Eu acho que eu ia ficar em posição fetal embaixo da cama. Desesperada, porque eu não ia ter controle de nada. Eu acho que seria essa a minha reação. Por isso que eu não uso nada. E deve dar um super desespero depois de um tempo, então, aquelas, né? Eu acho que
Eu acho que eu acho que eu seria essa pessoa, porque eu não ia conseguir. Vamos lá, vamos pra experiência. Não ia. Não sou essa pessoa. Então, sabe que eu sou super careta, e eu sou super careta por conta disso. Eu preciso ter o controle das coisas. Sem controle! Eu já sou essa pessoa. É isso que eu ia falar. Se tendo controle já não é fácil. Agora imagina, né? Enfim. Mas eu penso nisso, e aí eu só me vem a vida de Brian do Monty Python na cabeça. Que ele fala assim, nós viemos guiados por uma estrela. Aí ela fala, vocês vieram guiados por uma garrafa. Eu só penso nisso. Quando eu escuto essas coisas, eu só penso nisso, entendeu? Porque também é outros malucos, né? Não, a gente veio guiado pela estrela, os 3 reis magos. Caminhemos. Não, assim, eu acho que eu só não ia ficar tão noiada, porque eu sei que alucinógeno não causa dependência, ele se auto-esgota, então, mas enfim, tem a coisa da bad trip, conjectura, né, que o pessoal fala muito, né? Então, exato, então. E assim, eu tenho uma coisa com, por exemplo, eu não me vejo... Ao tema, né, Luca? Mas eu não me vejo, por exemplo, tomando chá. Eu acho que eu não teria essa coragem, assim, de... Porque aí eu teria medo de passar mal mesmo, assim, sei lá, vomitar. De demorar muito pra passar. Por exemplo, eu provavelmente ficaria numa situação muito parecida com você. Chegar uma hora que eu acho que eu ia falar, gente, ok, entendi. Ok, Roma Antiga, ok. Chega, legal, não quero acabou. Mais mensagem, e aí não dá. Desliga esse telefone aí. Exato, e não dá, né? Porque ele tem o período que ele fica agindo, então... E que muda, né? A depender da pessoa, acho que muda, entendeu? Você pode ficar, sei lá, 10 horas com aquele efeito, entendeu? E eu acho que os anos 70 tem essa liberdade. Tem essa eu acho que as pessoas começam... Também, né? Eu acho. E assim, a gente tá ali pós anos 60, né? Maio de 68 veio um pouco antes, essa coisa. A gente tá saindo de uma década que é uma década que as pessoas quebram muito, os jovens... Acho que começam a ser essas pessoas que querem quebrar os paradigmas, experimentar tudo, e não sei o quê. E os anos 70 vêm com esse ápice da cultura, da música que te diz pra você, né, amar tudo, amar todos, e viver e experimentar. Então, tem um pouco essa entrega, né, pra essas experiências. Foi tudo assim. Isso também. Para essas experiências narcóticas, digamos assim. Essas experiências alucinógenas. Tem muito nesse tempo, assim. Muito, 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 muito. E eu gosto, eu acho interessante, assim. Eu queria ter essas histórias pra contar. E o nosso amigo Felipe Keiji, que era esse cara desse movimento, né? Pelo que parece, o cara... foi nessa daí, é nessa que eu vou, entendeu? É com esse que eu vou. É com esse que eu vou. A partir disso, ele começa a investigar questões teológicas, metafísicas, publica um romance que chama Flow My Tears e The Policeman Said, e recebe o John W. Campbell Memorial Award, que é um outro prêmio de literatura, né? Em 77 ele publica, e aí esses que eu estou falando em inglês não tem tradução em português, tá? A Scanner Darkly, que é um romance inspirado num ambiente de drogas que cercava a sua vida. Vejam só, Aí em 81 ele publica o Veles, que foi esse que eu falei, né? Que mistura autobiografia, filosofia e ficção científica. E aí, em 82, ele publica The Transmigration of Timothy Archer, que é daquela trilogia que eu falei. Sofre um AVC em fevereiro e morre dia 2 de março, aos 53 anos, como a gente falou, de 82. E Blade Runner estreia, né, a adaptação de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Ele estreia um pouquinho antes dele morrer, né? Então... no livro que eu li, que é da Aleph, tem ele falando a respeito, né? Ele, quando ele viu o primeiro corte, né? Porque todo mundo sabe que o filme foi um fracasso
quando foi lançado, né? Ninguém entendeu. Ninguém entendeu o filme. Sim. Nossa, você sabe que é bom ouvir isso, porque... Porque a primeira vez que eu assisti Blade Runner, eu era muito jovem. Sim. E tinha coisa de Blade Runner, né? Uhum. Tipo, uau, Blade Runner, não sei o que e tal. E aí a jovem Gabi foi assistir Blade Runner. E eu lembro de ter achado o filme super noir. Essa coisa essa atmosfera do filme que te engloba ali e tal. Mas eu lembro de não ter entendido absolutamente nada. Nada. Assim, eu entendia que tinha uma perseguição, que ele tinha que matar lá as coisas e tal. Mas não era sobre isso, né? Exato, entendeu? E aí eu lembro que... Exato, então. Aí eu lembro que, tipo, anos mais tarde... Eu ainda era jovem, tá? Mas, assim, alguns anos mais tarde, eu lembro que... Talvez tenha sido, inclusive, numa falda. Que alguém falou, assim, do tipo... Nossa, aquela cena final de Blade Runner... É uma cena maravilhosa. E eu fiquei, tipo, quê? Blade Runner? E aí eu lembro que eu fui assistir, né? Do tipo, prestando atenção, falando... Ah, tá, entendi agora porque que a última cena é tão legal. Então é uma coisa assim, foi um exercício pra mim. E eu lembro que daí eu fui reassistir. E aí você gostou. E daí eu gostei. Eu já tinha gostado... Mas é óbvio que à medida que você entende o que tá acontecendo, é uma outra experiência. Aí, na minha edição aqui, que é a da Aleph, tem uma carta do Philip K. Dick ao Jeff Walker, que estava envolvido, né? Era um dos caras envolvidos com a produção do Blade Runner, do filme. E aí eu quero que vocês escutem como ele estava feliz. Essa carta é de 11 de outubro de 81, que ele viu os primeiros cortes do filme. Então eu vou ler, é rapidinho. Caro Jeff, por acaso hoje à noite assisti ao programa de TV no Canal 7 com o trecho sobre Blade Runner? Bom, para dizer a verdade, não assisti por acaso. Alguém me avisou que Blade Runner faria parte do programa e que valia a pena eu assistir. Jeff, depois de ver o programa, e especialmente de ouvir Harrison Ford comentando o filme, cheguei à conclusão de que realmente não se trata de ficção científica, nem de fantasia. É exatamente o que o Harrison Ford disse, futurismo. O impacto de Blade Runner será simplesmente arrebatador, tanto em termos de público como para pessoas criativas. E eu acredito também que sobre a ficção científica como um todo. Como venho escrevendo e vendendo trabalhos de ficção científica há 30 anos, para mim essa é uma questão importante. Com toda sinceridade, devo dizer que nosso campo, nos últimos anos, vem se deteriorando de maneira gradual e constante. Nada do que fizemos, individual ou coletivamente, se equipara a Blade Runner. Esse filme não tem a ver com escapismo, é superrealismo. Tão temerário e detalhado, autêntico e convincente que, bem, depois daquele segmento, achei que a minha realidade normal, atual, ficou muito pálida. O que estou querendo dizer é que vocês todos podem ter criado coletivamente uma forma nova e incomparável de expressão artística e gráfica, nunca vista anteriormente. E eu também acho que Blade Runner irá revolucionar nossos conceitos do que a ficção científica é e, inclusive, do que pode ser. Vou resumir o que penso da seguinte forma. A ficção científica vem lenta e inelutavelmente se resignando a ter uma morte monótona. Tornou-se endógena, secundária, estagnada. De repente, entraram em cena vocês, que são alguns dos maiores talentos atualmente em ação. E agora temos uma nova vida, um novo começo. Quanto ao papel que eu possa ter tido no projeto Blade Runner, só posso dizer que não sabia que um trabalho feito por mim, ou que um conjunto de ideias minhas pudessem atingir uma escala de dimensão tão colossal. Minha vida e meu trabalho criativo estão justificados e foram completados com Blade Runner. Obrigado, e vai ser um sucesso comercial estrondoso,
será invencível. Cordialmente, Philip K. Dick. Infelizmente, ele estava muito errado quanto a isso. Porque não foi um sucesso de público, as pessoas não entendiam o que estava passando, mas o tempo deu razão a ele, no final das contas. Porque o filme virou um filme cult. Você não acha que no fim das contas, filme que ele é um filme... depende de uma atenção um pouco diferente pra ele? Eu acho que sim. Eu acho que pra época. Eu acho que hoje talvez... porque hoje a gente já vem de Matrix. Isso, eu acho que hoje a gente tem um pouco mais... A gente é um pouco mais alfabetizado, talvez, nessa leitura de alguns tipos, de alguns gêneros. Quando eu assisti Matrix, nessa época eu tava namorando ainda. Eu me lembro de ter olhado pra cara da pessoa e eu falei, vamos assistir de novo? Porque eu fiquei extasiada com Matrix. Chegou uma hora que eu sabia... Eu devo ter assistido Matrix no cinema, acho que umas... Sei lá, não sei. Eu sabia as falas de cor. E tinham pessoas que iam assistir e não entendiam. E eu acho que Blade Runner, ele é o Matrix dos anos 80. Isso, então. E pensa que anos 80... O que tava assim... O que fazia as pessoas irem muito ao cinema eram esses filmes... meio... Ai, que palavra que eu podia usar. Não é noir, mas tem algo de gênero policial, um pouco do mistério, mas meio degradado, meio ruína. É isso mesmo, né? E aí eu acho que talvez a pessoa que tá muito habituada a esses tipos de lançamentos ao longo do ano deve ter assistido... Blade Runner e falado, gente, o que vocês estão fazendo? Não tô entendendo nada. Um cara persegue os outros, mata um que não é humano, que é humano, que veio, não veio. Eu acho que porque é isso, no fim, Blade Runner não é como os outros, como sempre, não é sobre os robôs. É isso. É uma questão puramente humana ali. É isso, é exatamente isso. E como é a ficção científica, eu acho. Eu acho que a ficção científica, ela se usa desses artifícios, a gente já falou isso aqui tantas vezes, ele se usa desses artifícios para falar de algo humano, demasiadamente humano, né, no final das contas. Exato. E aqui ele vai muito nessa chave do que é humano, do que é ser humano. E eu acho que, diferente de outros filmes, o Blade Runner, que não tem nada a ver com ovelhas elétricas sonham... Não, androides sonham com ovelhas elétricas. E depois eu vou explicar ovelhas elétricas sonham com androides, será? Que não tem nada a ver, né? Depois a gente explica por quê. No sentido de não ter nada a ver, porque... Em nenhum momento é dito a palavra Blade Runner no livro. Não existe. Não mesmo. Nem a palavra replicantes existe no livro. São Andys e androides o tempo inteiro. Eu acho que, como eu disse no começo, eu acho que o filme é um grande adendo ao livro, ao romance. Né? O filme, ele, diferente dos outros filmes, ele adapta, é claro. Ele vem de uma adaptação, mas ele é tão único, e é isso que a gente fala o tempo inteiro aqui, que são experiências que cada coisa, e aqui eu acho que o Ismael Xavier, o que é do autor, e o que é do diretor é do diretor. Eu acho que em nenhum dos filmes que a gente falou, nenhum deles isso é tão verdade quanto é em Blade Runner. Porque a experiência da leitura, ela é excelente. E a experiência do filme, ela também é excelente. Sim. Elas não se anulam, elas se complementam, mas, visivelmente, elas não são a mesma história. Não são mesmo. É isso. Pra gente só finalizar um pouquinho das obras do Philip K. Dick, e para falar também de outras adaptações, que a gente pode deixar na manga aí, ó, Gabi. Então, ele também tem outras coisas, né? Bom, antes disso, em 1983, ele ganha um prêmio com o nome dele, dedicado à ficção científica. E aí as outras adaptações são O Vingador do Futuro
que só tem esse nome aqui no Brasil porque era com Schwarzenegger, que era o Total Recall. Mas aqui, como tinha o Exterminador do Futuro, ficou o Vingador do Futuro. Mas lá de 1990, eu tinha medo desse filme, eu tinha um medo. Eu tinha também, sabia? Medo mesmo. Medo, eu tinha medo desse filme, muito louco, assim. Em 2002 veio Minority Report, a nova lei, com Tom Cruise, acho que o pessoal assistiu por aí. Em 2006, O Homem Duplo, que é aquele que eles fazem com Keanu Reeves, que ele é todo em animação. Eu vi uns pedaços, assim, eu não cheguei a assistir o filme todo, mas eu achei ele bem bonito. Sim. Em 2012 tem o remake do Vingador do Futuro, de Total Recall. Em 2015, a série, né, a adaptação da série do Homem do Castelo Alto, que foi até 2019. Eu nem sei como terminou, eu assisti só a primeira temporada, eu acho. Eu não também. sei como é que isso se deu. Eu não vinguei a série. Assim. Então eu também não. E Blade Runner 2049, em 2017. E aí eu quero fazer um pequeno adendo. Eu não assisti a Blade Runner 2049. E depois eu explico por quê, mais pra frente. Mas você viu esse Blade Runner? Eu vi. Você viu? Eu vi. Eu gostei. Eu gostei. Você gostou? Tá. Então depois, mais pra frente, a gente... Mas assim, eu não... Talvez eu precisasse rever. Tá bom. Enfim. Vamos dizer isso por enquanto. Entendi. Enfim. Tá bom. E aí a gente vai, então... Agora, vamos ver se os androides sonham mesmo com ovelhas elétricas. É essa a pergunta. Androides sonham com ovelhas elétricas? Será-se? Será-se? Vamos lá. O livro, gente, é de 1968, o que é muito impressionante, sempre, né? Com esses caras de ficção científica. A narrativa, ela é toda em terceira pessoa, mas ela é focada no Deckard. E ela intercala, então assim, na verdade a gente tem o personagem principal da história é o Rick Deckard, mas ela intercala com um outro personagem capítulos ele vai intercalando, do John Isidore. E aí... Isso. Por que eu quis falar isso? Porque eu preciso, antes da gente continuar no livro, eu preciso falar a respeito dos tipos de personagem que essa história tem ali no meio. Bom, a gente vai ter os humanos, tá? Estão ferrados, para não dizer outra coisa. Exato. Então esses humanos que estão na Terra, eles têm capacidade reprodutiva e eles podem estar, né, mentalmente intacto. Então, quem é considerado humano, ele tem capacidade reprodutiva, é mentalmente intacto. Então, e por quê? Porque eles não sofreram nenhum tipo de mutação por conta de uma poeira radioativa que está consumindo a Terra inteira. Então, assim, mas ninguém explica muito sobre essa poeira radioativa. Não, né? Tanto que no filme ela some, não existe. É só chuva. Não existe, Só chove. É meio o filme é noite o tempo todo. Isso. É isso no final, né? Então a Terra está na merda. O povo foi pra Marte e quem ficou aqui é porque não tinha grana pra ir ou quem era humano de fato, né? Quem é humano, como eu tô falando aqui, que pode se reproduzir e é mentalmente intacto. Não teve nenhuma sequela dada por essa poeira radioativa. Aí, desses humanos, a gente vai ter os humanos comuns, que é esse que eu falei, que é tipo o Deckard. Então, e assim, esses caras, por conta dessa vida ferrada,
vê se vocês... Vê como o mundo pode ser horrível. Eles eles sofrem de um tipo de alienação. Ele tem umas máquinas que regulam o humor, né? Que não dá pra entender direito. Talvez, enfim, né? O que eu entendi foi que a vida é tão miserável que para eles não estarem o tempo inteiro na depressão, eles têm máquinas que fazem a regulagem de humor. Porque no capitalismo... Sobe a música. Vamos lá. No capitalismo, você não tem que estar são, você só tem que estar funcional. Sim. Então é isso. Eu acho que é a maior... Que equilibra eles para estarem funcionais. É isso. É essa máquina que equilibra, faz esse equilíbrio para... Que é meio que uma alteração de consciência ali. É como se eles... É um remedinho, né? Vamos combinar que é os remedinhos regulador de humor? Só que eles colocaram numa máquina. Parece um videogame, assim. É. Só que a máquina... E eles falam entre eles que é um... Eles dão um nome do tipo... Como é que é? Não, mas aí já é o mesmerismo lá, né? Que aí já começa as maluquices do profeta, do Felipe sei lá. Isso, que eles dão um nome pra isso, do tipo, eu vou transmitir a minha empatia. Isso. Do mercerismo. Isso. Mas esse negócio do mercerismo é baseado na empatia. Por quê? Porque, olha só, gente, para essa visão aqui do Philip K. Dick, você ser humano, né? O teste Camp que é feito, ele mede, na verdade, a empatia do androide. É isso que define se o androide é humano ou não. Quando ele vai fazer o teste nas pessoas ali, para saber se é um androide ou não, o que é medido é a empatia. É a reação empática daquela pessoa. Ou daquela coisa. Daquele ser. É isso. Ou não ser. Ou não ser. Eis a questão. É isso. Eis a questão. É isso. Exato. A gente tá brincando, mas poderia ser o subtítulo desse livro, né? Sonham androides com ovelhas elétricas? Ou ser ou não ser, eis a questão. Poderia. Sinceramente, poderia muito. Bom, e aí tem o Deckard, que é esse cara cínico, melancólico, como qualquer outro protagonista de filme noir, não é mesmo? Vemos Humphrey Bogart aqui cair, como uma luva, não é? É isso. E ele tem uma esposa, e essa esposa parece que ela é um pouco menos... Ela é mais deprimida que ele, né? Então, ela bem mais deprimida. E dá a entender que eles só ficaram ali porque ele trabalha. Isso. Pelo que dá a entender, eles têm um acordo ali dos dois, que eles vão continuar na Terra, porque também dá a entender que muita gente saiu daqui. Isso, foi mas que eles permanecem por causa do trabalho dele. Isso. Então, acho que ela também é meio deprimida por conta disso. Que é caçar androide. O trabalho dele é esse. Ele caça, ele é um caçador de androide. Além desses humanos comuns, existem os especiais que eles chamam de cabeças de galinha. Aí vai depender muito da tradução. Na minha tradução está como cabeça de galinha, mas eu já vi traduções que estavam, por exemplo, como cabeça... A minha estava cabeça de galinha também. Mole, uma coisa assim. Não, porque eu acho que também é um pouco amplo do que são... O que são especificamente. Isso, tem uma alteração ali que você não consegue entender direito o que aconteceu ali. Que eles chamam, né, de especiais, que são esses seres humanos que tiveram genes danificados pela radiação e que acabam, né, com isso tendo um resultado intelectual menor, né? A sua capacidade intelectual acaba diminuindo. No nosso caso aqui é o J.R. Isidore, por isso que eu falei dele ali. No filme, a representação é o J.F. Sebastian, mas
O Sebastian, ele é muito inteligente, diferente do Isidore. O Isidore não é. O Isidore é quase uma criança. Mas eu acho que é porque... E ali, o que eles colocam no caso do Sebastian? Que ele é um cara que tem a síndrome de Matusalém. Não. Que ele tem uma degeneração que vai deixando ele mais velho, com a aparência mais envelhecida. Isso. Que cabe no contexto do filme, eu acho também. Né? Eu acho que foi uma visão muito acertada essa adaptação, porque também vai conversar com essa coisa de para que estamos aqui, quando vamos morrer, né? Eu acho que cabe. Mas aí mais para frente a gente fala disso. Tem os androides, que são essas réplicas biológicas, foram feitas para auxiliar na colonização espacial, mas que acabam se rebelando. Aqui não temos lei da robótica, aqui sim temos síndrome de Frankenstein, temos tudo aquilo que o Asimov não tinha deixado ter nos contos dele. E entre esses androides tem alguns que são fugitivos, que são esses que a gente vai encontrar aqui no livro, que são os Nexus 6. Os Nexus 6, eles são muito, muito, muito inteligentes e muito avançados. E eles fazem uma rebelião e eles fogem para a Terra. E entre eles estão o Roy Batty, a Pris Stratton, a esposa do Roy Batty, que é aquela Ingard, acho que é esse o nome, né? Que são esses três. Aí a gente tem uma cantora de ópera também, que é uma replicante não, porque no livro não tem replicante. Ela é uma Nexus 6. Uma androide. Eu tenho uma dó dela. Então, eu acho que ela é a mais complicada, assim, que eu vejo, assim, de terem matado, né? Depois a gente vai avançar na história, mas é difícil, né? Assim, sei lá. Muito. Difícil. E a Rachel, né? Que também é uma deles ali. No livro, né? A Rachel também está no filme, mas ela tem uma outra conotação ali. E aí tem outros androides, como tem o de fachada, que é a Rachel, inclusive, né? Ela não sabe que ela é uma androide, ou sabe, enfim, fica meio no ar. E os animais? Os animais, no livro, eles são animais vivos. Eles não existem mais por conta da poeira, né? Então a gente acabou com os animais também. Então tem muitos animais elétricos, né? Ou eletrônicos, enfim. Muitos animais que são robôs. E animais verdadeiros, animais biológicos, vivos, eles são muito raros. E eles são sinônimos de status. Caríssimos. Você tem que deixar um rim, praticamente, para você conseguir essas coisas. Exato. E o Bill Mercer, que é do mercerismo, que é essa sociedade de uma religião que prega a empatia. É isso que essa religião faz. E ela é acessada por meio também de uma máquina de empatia, que me parece, a mesma máquina de empatia que eles usam para ter a dosezinha deles ali de dopamina. Parece. Então, é isso. E como é que isso se dá na história? Como é que tudo isso aparece lá na história, né? Para a gente caminhando já para o enredo da história, e aí a gente vai fazendo... o cotejo. Isso, com o filme. Então, a gente encontra como a Gabi acabou de ler aí para vocês aí no começo, eles estão lá naquele bagulho lá de humor, né? A mulher acabaram de acordar, aí estão lá os dois, assim, ele parece que ele tem um propósito ali, que é essa coisa de caçar os androides, mas a mulher dele não tá aí, eles estão meio discutindo, usa o código tal, né? E aí é muito legal, porque ele fala assim, usa o código tal, não quero, não sei o que eu quero, não tô com vontade de nada. Então usa o código para ter vontade de fazer alguma coisa, do tipo... De pôr um código, uma coisa assim. Eles têm código para tudo. Tem uns códigos de... como é que é?
obediência. Isso. Não é obediência, mas é uma coisa do tipo predisposição para aceitar o que o marido disser. Isso. Qualquer coisa assim. Sensacional. É isso. Bom, e aí... E aí, bom, ele deixa a mulher lá e ele vai ver a ovelha dele que tá lá, que todo mundo acha que é uma ovelha biológica, de verdade, mas não é. Porque ele deixou a ovelha morrer e é um absurdo você deixar um animal morrer. E os animais, a gente começa a perceber que eles são status. Por eles serem muito caros, muito raros e muito difíceis de se manter. Porque... a gente lembra que tá num lugar, a terra acabou mesmo, só tá ali a raspa do tacho, né? Então tem isso ali. E aí o chefe dele, né, o David Holden, é ferido por um desses androides Nexus 6 que fugiram, por o tal do Max Polokov, e o Decker assume os alvos. Então ele é, como é que fala? Ele é... Meu Deus, quando você sobe na carreira, promovido. Ele é promovido ao... Isso. Como é que fala? Ao cargo que era do chefe dele, que é de caçador-chefe, veja bem. Então ele vai pegar todos os caras que ele vai atrás. No livro... Eu acho que mais do que no filme, alguma das versões do filme eles fazem isso, mas aqui no livro, você fica o tempo inteiro com aquela pulga atrás da orelha se o Decker é de fato um humano ou um androide. A gente fica o tempo inteiro com essa pulga atrás da orelha. No final ele é um humano de fato, mas tem um momento ali específico que você fala... Ele é um androide também. Ele não é um humano, não. Né? Tem. Bom, e aí ele vai na corporação Rosen, que é a que faz esses robôs e que faz os animais e tudo mais, para fazer um teste Vive Camp com a Rachel Rosen, que em tese é da família, mas que na verdade achava que era humana, pobre coitada, mas não era. Era... uma androide. E, paralelo a isso, o John Isidore, que é esse especial que a gente falou, que tem uma baixa intelectualidade, né? Ele tem um baixo intelecto. Ele vive isolado num prédio decadente. Então, assim, não tem ninguém no prédio... Ele tá lá sozinho. Aquela vida miserável. Miserável mesmo. E ele é tão inocente, ele tem algo de... Não sei explicar, mas ele me transmite uma inocência quase infantil, boa. Né? Infantil, um pouco infantilizado, mas entregue. É isso. Sim, uma pessoa meio entregue. Eu também acho. E aí, bom, ele acaba descobrindo uma nova vizinha, que é a Pris. Que, na verdade, é uma das androides que fugiram, junto com o Roy Batty, junto com os outros. E ele fica encantado com ela, porque parece que é uma mulher muito bonita. Como é que a gente sabe que ela é muito bonita? Porque... que ela é muito bonita, não. Que ela foi feita pra... Como é que eu vou dizer isso? Ela foi feita para chamar a atenção mesmo, porque ela tem... quando a descrevem... Ela tem um corpo muito diminuto, mas que ela tem rosto de mulher, né? Então, é assim que ela é muito magra, ela tem é uma adolescente quase, assim. Tipo, a forma que me parece é isso, ela tem um rosto de mulher, mas as formas dela são formas mais de adolescente. E aí a gente sabe que ela tem essa forma e que é uma forma que é desejável nesse contexto, porque a Rachel é parecida, foi feita na mesma forma. Digamos assim, é da mesma forma, né? Só tem os nomes diferentes. Elas têm... Isso, exato. Elas são praticamente idênticas. Isso, são da mesma forma. E aí...
O Deckard, depois que ele faz o teste Vibe Camp com a Rachel, ele fica meio impressionado com a moça, digamos assim. Que não é moça. Fisgado. Da moça, entendeu? É isso, no final das contas. É isso. E fica naquela situação do tipo, oh meu Deus, ela é um robô e eu sou um humano. Ele entra numa crise. Exato. Como é que eu tô tendo empatia com isto? É isso. Com um liquidificador, com a batedeira, é isso, no final das contas. Tanto que ele, quando ele começa a matar, porque ele é pago para isso, ele é pago para aposentar os androides. O que é aposentar? É matar os bichinhos. Quando ele começa a fazer isso, ele começa a se sentir culpado. Tanto que em alguns momentos ele vacila. Mas a gente vai chegar lá. Bom, aí nesse primeiro momento, aí a Rachel fala assim, liga pra ele, depois que eles terminam lá de fazer o teste, ela liga pra ele e fala assim, olha, descobri que eu sou também, né, porque ela achava que não era, ou se comportava como uma humana. Então era só de fachada mesmo. Acho que eu tenho que ir pra você conseguir capturar os outros, porque você não vai conseguir capturar sozinho. E ele dá uma esnobada nela. Uma super esnobada, assim, não, imagina. Imagina, o homem. Pois é. O caçador de androides. E ele dá uma esnobada, fala, não precisa, que eu vou me virar sozinho. E bom, aí ele localiza o que matou o chefe dele, que era o Polokov, que estava disfarçado de policial, e acaba matando esse cara. Não, e de um jeito muito violento. Ele aborda o Deckard de um jeito tempestivo, assim. Aí nas fichas dele lá tinha uma tal de Luba Luft. Eu amo esse nome. Não é muito bom? Que era uma cantora de ópera, mas que também era uma replicante. E essa mulher... E aí que a gente acha, fala assim, não, ele é um... Porque o que acontece? Ela liga pro policial. Aí ela fala assim, tá aqui, o policial tá aqui na linha. E aí ele se apresenta e o policial fala assim, não tem ninguém aqui com esse nome na nossa jurisdição. Mas de onde que você é? Da delegacia de Los Angeles. Não, mas você tá maluco, porque eu sou da delegacia de Los Angeles. E eu nunca ouvi falar de você. Aí você fala, nossa, esse momento dá um pane na nossa cabeça. Aí você fala assim, gente, ele é robô. Acho que tá errado isso aí. Aí levam ele pra uma outra delegacia que ele não conhecia. Ele fala, mas essa aqui não é a minha delegacia, não. Tá errado isso aqui. Nossa, dá um pane na... E eu falo, que negócio é esse? E aí ele chega lá e, na verdade, o chefe deles também é um replicante, mas ele sabe que ele é um replicante. Ele sabe que ele é que ele fugiu junto com o Roy Batty e com os outros. E com a Luba Luft. E esse outro cara que traz ele, que acha que é humano, também é um replicante, só que ele não sabe. E aí ele tem memórias implantadas. E aí a gente fica, meu Deus, dá pra implantar memória. Então ele pode ser também. Sim. E aí começa, né? E aí, bom, descobre-se que sim, de fato, ele consegue esse sujeito que acaba, né, o levando para essa delegacia, que ele mata o chefe dele, e eles acabam voltando lá, e ele fala assim, tá vendo, eu disse, ele era, e aí ele fica meio assim, mas e aí, o que ele falou de mim? E ele, e o chefe dele tinha... E ele fica pisando em ovos, assim. Né? Não, vamos ver a Luba Luft primeiro, depois a gente resolve isso aí e tal. Enfim, e aí, no final das contas, ele aposenta a Luba Luft. O policial lá, que na verdade acaba matando ela. E também de um jeito super catastrófico. Porque esse policial, ele também fica nessa de, eu não sou humano. E ele era humano também. Só que, mas ele entra Mas porque ele não tem empatia. Porque tem essa história da empatia. O tempo inteiro a gente vai ver essa coisa da empatia. E ele
acaba vendo o primeiro ser humano que não tem empatia por nada. Que parece que ele sente um prazer em ser violento. Tanto que ele vira pra ele e fala assim, transa com ela. Pra você resolver isso daí. Do tipo, com a Rachel, né? Porque ele fica com essa coisa e tal. Com essa... Ele falou assim, não, isso daí... Ele falou, mas isso é proibido. Ele, não, mas é proibido, mas faz. Até aí, proibido por proibido. Até aí. Né? Até faz aí. E resolva-se, né? Homem. Resolva-se, homem. E ele meio que cede a esse intento aí. Ele chama ela, ele tá com muito medo, porque ele percebe que ele tá com muita empatia com esses androides. E ele chama ela pra ela ir até ele. Ela meio que conta que ela faz isso e ele fala assim, ela começa a perceber que ela é a senhora da situação. E ela fala pra ele o que aconteceu. Ela fala assim, bom, eu fiz isso com o seu chefe também. Você não vai conseguir me matar. Você não vai mais matar ninguém. Porque você tá sentindo essa coisa comigo. E eles acabam passando essa noite aí. Ele tenta... e ela salva ele de outros androides, enfim. Ela tenta fazer um mind game ali com ele, né? E ele fica meio assim, mas ele vai. Ele fala assim, não, eu vou pegar. E porque tem isso também, porque ele ganha pelo número de androides que ele mata. Ele é um caçador de androides. Isso, ele ganha, sei lá, $1.000. Então assim, se ele não caça, ele não ganha. Então ele tem que caçar, no final das contas. E aí ele vai e ele caça, e aí ela fala pra ele, ela fala assim, olha, essa daqui você não vai conseguir matar, porque essa daqui é a minha cara. Quando chegar lá, você não vai conseguir matar essa daqui. E é a primeira que ele mata, que é a Pris. E aí ele fala assim, a mais difícil já foi. A mais difícil já foi. O que eu acho meio anticlimático no romance é que todo mundo fica assim, Roy Batty, eu achando que o Roy Batty ia gastar um Exato, eu também. Trabalho, entendeu? Eu também. Nossa, pior que eu tô... Assim, com a tal da Pris, eu também já tinha uma expectativa um pouco mais alta. Que também é um pouco... Dá uma quebrada, assim, do nada ela morre. Aí você fica, ué, fez. Só queria e no pegar fim... a outra mesmo. Era isso. Exato. É graça que chama isso. Graça, é isso. E ele mata todo mundo, inclusive o Roy Batty. E é tudo muito rápido. Eu achei que muito rápido, eu também. Eu achei que ia ser um negócio. Porque no filme eu também, porque o filme exato. No filme porque assim, é difícil você... Mas pensa, é difícil fazer isso em escrito, assim. Então, mas é que no filme é de fato uma caça. Eu acho. Não, e assim, e tem um quê de... mais macabro no filme. Isso. Ele deixa essas... o diretor, o... Ridley Scott. Ele deixa esses androides, eu acho que um pouco monstruosos, assim. Sim. Então, a gente, de fato... Tanto que a Pris, no filme, você mal percebe o paralelo, não, assim. Entre elas, você não percebe, porque ela tá tão diferente. Sim. Ela tá ali um pouco caricata, assim. Então, acho que isso é pra assustar mesmo. E o livro não tem. Não. É muito mais no fim, me parece que até a caça, o momento da briga, da luta, ele é criado como uma expectativa quase interna mesmo do Deckard. Isso. Ele cria uma expectativa tão alta e você cria junto, porque a outra liga pra ele e diz, não, sem mim você nunca vai conseguir, e eu fico, meu Deus. Aí aquele primeiro androide que ele mata, que na verdade ele é caçado por esse androide, na verdade. Isso, Polokov. O Polokov é mais violento do que todos os outros, eu acho. De fato. Ele dá mais medo e ele é mais violento do que todos os outros. Basicamente, eles aparecem, levam o tiro e morreu. Eu fiquei tipo, quê?
Mas, gente, eu tava aqui achando, entendeu? Que eles iam se atracar. É isso. Que iam cair em cima do outro e nada disso acontece. Nada disso acontece. E aí, bom, ele mata todo mundo e nesse interim, ele tinha matado um povo lá. Tinha matado 2, eu acho, né? Que ele tinha matado o Polokov, a Luba Luft. E tinha ganhado uma graninha e comprou uma ovelha. E leva pra casa essa ovelha e fica feliz com a ovelha e tudo mais. E aí ele volta a caçar, né? Porque o chefe dele fala assim, vai de volta a caçar. E aí ele volta a caçar os androides e tal. E quando ele retorna pra casa dele, depois que ele terminou de caçar todo mundo, a mulher dele fala assim, olha, mataram sua ovelha. Isso. E ele falou, mas quem foi? Ela, foi uma moça. A ovelha que deu um trabalho da pega. Porque ele teve que fazer um financiamento. Sabe financiamento de carro, gente? Então, ele fez o financiamento de ovelha. Isso. Porque é muito caro. E aí ele falou assim, não, tá bom. Então, eu sei quem foi que fez. Porque, quem foi que fez? Foi a Rachel. Porque ele não matou a Rachel. Por quê? Porque ela salvou a vida dele. Só que ele matou todos os outros. Aí ela ficou puta e pegou e matou a ovelha, jogou a ovelha dele de lá de cima do terraço. Amo. E pior, né? Porque ela falou assim, mas quem foi? E ela falou, foi uma mulher assim, assim, assim. E ela não fez questão de esconder. Ele falou, já sei quem foi. E aí ele tá cansado, ele tá puto. E ele fala, meu Deus, fiz um financiamento de uma ovelha que eu não tenho mais. Tá parecendo o povo que compra o iPhone, é roubado no centro de São Paulo e tem que pagar o financiamento e fica sem o iPhone. Pois é. Aí ele vai pro deserto, porque tudo é deserto, né? Uhum. E aí tem uma poeira, tem um lugar lá que ele vai que é insalubre. E ele vai pra lá e ele tem uma experiência mítica. Olha só, vejo você. E ele acha um sapo lá. Isso. Que ele acha que o sapo... Não, assim, esse momento não dá pra entender. Eu não consigo, juro, esse fim, assim, esse momento derradeiro. Mas isso daí é a alucinação da cabeça maluca do Dick, entendeu? Não, total, do nada. Porque eu pensei, beleza, matou, acabou. Então. Né? Porque ele tem vários desses momentos, assim, que você acha, acabou, não, tem mais um pedaço. Acabou, não, tem mais um pedaço. Isso. Ele tem isso mesmo. Ele tem vários finais. E aí tem isso do tipo, ele vai pro deserto e falei, pronto, agora acabou. Vai morrer no deserto. Não, ele acha um sapo. Aí você fala, uau, ele achou um sapo de verdade no meio do deserto. Não, não é de verdade. Não, mas ele só vai saber quando ele chega em casa. Nossa, e eu também não sabia. Então, assim, eu fiquei devastada. Eu nem faço parte desse universo. Eu fiquei, tá de brincadeira que o bagulho é de mentira, cara. Nossa. É isso. Sensacional. E aí termina ele com a mulher dele. Isso, a mulher liga num lugar pra pedir... Pra pedir mosca pro sapo. Mosca de mentira pro sapo, sapo de mentira. E acaba. E assim acaba. Aí acaba mesmo. Aí assim acaba. Aí, falando assim, você fala, não, deve ser muito ruim. Não é, gente. Não, é excelente, gente. Excelente. Ele te prende de um jeito que você fala, meu Deus. Uhum. Gostei muito mais, inclusive, do Homem do Castelo Alto. É, né? Acredito. Eu também. Confesso que Você também? Gostei mais. Confesso que eu também. A gente já falou um pouco das coisas, né, da conexão espiritual, que eu digo aqui, mas assim, o tema central que a gente vê, assim, acho que são alguns, né, mas eu acho que tem essa coisa da simulação do Baudrillard, né, da simulação e do simulacro, isso vai ter muito aqui, que a gente também vê um pouco no Matrix, que é essa coisa do que é real, do que é simulacro. Isso não acontece mais, né? Assim, a gente hoje em dia tem plena certeza do que é real e do que não é. Mas essas pessoas, elas ficavam pensando nisso. Nossa, como que pode acontecer eu achar que uma coisa é real e aquela coisa não ser? Uma coisa maluca, gente, assim. Total. Né? Total maluco. Total. Bom, aí tem essa coisa de burocratizar o assassinato, né? Que essa coisa o cara vai lá pra caçar androide, pra aposentar androide, que é assim que eles falam. Mas eles têm que fazer um teste pra saber se o androide é um androide mesmo, senão você não vai matar um ser humano, né? Então tem uma burocratização aí do assassinato.
A decadência ambiental, que assim, a gente tá falando de anos 80, então vai ter essa coisa, principalmente esse medo nuclear, né? Assim, quem viveu na Guerra Fria, né? Já no final da Guerra Fria, que é o meu caso, e muita gente que deve estar ouvindo a gente aqui também, que tem essa coisa dos filmes. É uma emergência, uma sensação, tudo. Não, e todos os filmes eram assim: os Estados Unidos e a Rússia podem acabar com o mundo 200 vezes. Com o mundo. E aí você via filme do povo com coisa radioativa, com chuva radioativa. Então tava muito no contexto, assim, né? E essa conexão espiritual e solidão, né? Que você tem essa experiência que eles falavam do mercerismo, que era essa coisa de você conectar com outras pessoas e ter empatia com essas outras pessoas, mas no dia a dia você não tem essa coisa da empatia com o outro, né? É muito só, assim, é uma história e um universo que a solidão grita, assim, é muito maluco. Assim. E aí, pra gente fazer um contraponto com o filme, que quem já assistiu e ouvindo a gente falar aqui, percebeu que é completamente diferente. A gente vai ter pontos de contato que são o quê? Eu preciso falar uma coisa. Eu não consegui assistir. Eu não consegui assistir esse filme legendado. Por quê? Eu também, eu assisti dublado. Então, porque o que acontece? Pra mim, fala. A voz do Harrison Ford é a voz do Garcia Júnior. Eu imaginei. Eu foi mais um que afetivo mesmo. Então, não, no meu caso, não tem. A hora que ele vira e fala... Tem nada de afetivo. Não, nada de afetivo, nada. A hora que ele vira e fala... Quer que ele vira e fala pra moça? Que também aquilo ali é uma maluquice, tá? Já vou falando logo. Bom, qual que é a diferença? Vamos lá, e aí eu falo que eu acho que é uma maluquice. Qual que é a grande diferença do filme pro romance, assim? Tem o Decker, e a gente vê o Decker, e aí ele expande esse universo. Então, se no livro, no romance, a gente vê só aquela coisa com alguns elementos, aqui não. Aqui ele vai construir, de fato, o que a gente chama de cyberpunk hoje. É ali que eu acho que tem a grande profusão visual do que a gente vai considerar um universo cyberpunk. Eu acho que o Blade Runner ele tem essa, eu posso dizer sem exagerar. Então você vai ter aqueles painéis de LED imensos, com propagandas imensas e chuva o tempo inteiro, e aquele fumacê decadente, degradada. E bonita. Sei lá. Uma maluquice, né? Assim. Uma maluquice, sim. E o Decker daqui, ele faz um voice-over, né? Do mesmo jeito, na mesma pegada de um filme noir. Para quem já assistiu filmes noir aí, né? Crepúsculo dos Deuses, enfim. Aí vamos fazer a lista aqui. Ele tem esses aspectos dessa voz em off, aquela cena, da primeira cena que ele está fazendo um teste com um androide e que tem aquele ventilador no teto, e enfim, tudo aquilo é muito noir. Só faltou estar preto e branco o filme. Porque de resto, né? Parece Tóquio. Então, e ainda tem isso, porque o que o Ridley Scott faz? Ele pensa assim, como que vai ser esse lugar que vai ficar, que não é muito, não vai ser super populoso, mas como é que vai ser? Aí tem um pessoal falando em chinês, junto com inglês, Então, assim... Esse universo que ele cria, eu acho isso fenomenal, assim. A forma como ele cria esse universo no filme. Mas o Decker aqui, ele não é casado, ele é o Han Solo. Ele é um Han Solo, mas um Han Solo mais contido, né? Mais pra dentro. Ele não mais é melancólico. Ele não é
Ele não faz piada, nada disso. Ele é muito mais... E ele não é jovem, porque eu acho que o Han Solo tem algo... Não é jovem nesse lugar, mas o Han Solo tem algo solar, de... né? Eu acho que é isso. É, de vivo, assim, de uma energia ele é noturno, um pouco jovem. Ele é noturno, soturno. Soturno. Ele é nesse... ele é esse herói do filme noir. Ele é o Humphrey Bogart... um Falcão Maltese, entendeu? Nessa chave. Boa comparação. É isso, é nessa chave. E algumas coisas, não é que elas me incomodem, mas, por exemplo, quando ele tem uma noite com a Rachel no livro, a gente percebe que tudo está sendo conduzido por ela. Essa é uma grande diferença entre as obras. Ela que tá fazendo a cabeça dele ali e tal. Enfim. E ele meio que se deixa levar por ela. Também. Acho que tava querendo experimentar outras coisas. Acho que era. Exato. E bom, aqui tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é... Ele sabe que aqui ela não sabe, aí ela descobre que ela é uma replicante. E tem isso também, né? Então, a gente tinha falado. No livro, eles só são chamados de androides e Andes. Aqui, eles são chamados de replicantes. Esse termo não tem no romance. Como também não tem Blade Runner. Também não tem. Né? Foi um termo que foi usado só pro filme. E aí ele tem essa coisa, ela vai, aí ela vai, ela fala com ele, aí ela vai embora, e aí ela volta, e aí ela tenta agradar ele, existia esse lugar do tentar agradar, e aí ele meio que vai... Aí, nesse momento que eles vão passar essa noite junto, aí ele vai beijar ela sai, aí ele pega... E ali eu falei, cara, é um estupro, praticamente. Assim... dá uma sensação horrorosa. Dá uma mesmo. sensação muito ruim. E aí você fala, mas é um androide. E se fala, porra... É difícil. Essa troca, pra mim, ela é muito difícil, porque ele começa a falar assim, fala pra mim como é que você me quer. Fala pra mim que... Isso. E o Ridley Scott, ele tem essa coisa do estupro muito latente, né? As pessoas falam, você tá maluca? Não estou. Em Alien, por exemplo, quando o robô enfia aquela revista na boca da Ripley, aquilo também. Ele sabe que ele não pode fazer nada com ela. Então, assim, existem... O Ridley Scott, ele tem algumas coisas visuais e são meio complexas, assim, para mim. Apesar de eu gostar muito, tanto de Alien quanto de Blade Runner. Mas esse trecho, para mim, ele é muito... Ele me deixa confusa, porque a gente não sabe se até onde é um desejo dela ficar ali, até onde é ele que está dizendo para ela que ela tem que fazer aquilo. Precisa. Então, é muito confuso. Uma outra coisa também que muda, e eu acho que aí é a tal da genialidade mesmo do roteirista aí, do Ridley Scott, que é a mudança do Isidore pro Sebastian. A grande questão aqui dos androides, porque... No livro, eles não têm uma grande questão. Né? Existe a questão deles não serem mandados por ninguém, por terem se rebelado e tal, que já é uma grande coisa. Mas aqui existe uma coisa que eu quero ter mais tempo de vida. Então, por conta dessa grande tecnologia que eles são, qual é o mecanismo de defesa que o ser humano impôs? Que eles vivem apenas 4 anos. O que é uma burrice, se a gente for pensar hoje em dia, porque você não vai descontinuar algo tão caro em 4 anos. Principalmente se é para empresas e tal. Só se alguém estiver ganhando muito dinheiro com isso. Né? Haja visto os iPads, iPhones e coisas do gênero. Mas fora isso,
4 anos, acho muito pouco. Eu também, sabia? Né? 4 anos, acho muito pouco. Mas ele coloca isso, né? Que esses androides têm pouco tempo de vida e eles querem mais vida. Por isso que eles vêm para cá e eles vão tentar falar com o criador deles. E esse criador deles fala que não vai adiantar e eles matam esse criador. Então, assim, tudo é uma tentativa frustrada, no caso deles especificamente, de falar assim, olha, faz uma programação que a gente consiga viver mais. E que é, assim, subtexto muito humano, né, no final das contas. Que é essa coisa do... mas eles vão morrer, mas todo mundo vai. Mas quando que você vai morrer? Então, a discussão que ele extrapola no o livro, aqui no filme, é essa. Eles dão um propósito para esses Nexus 6 se rebelarem. Lá eles só se rebelam. Aqui não, aqui eles têm... Não que lá eles também não tenham, né? O propósito da liberdade, ele é um propósito muito justo. Mas aqui é um propósito mais filosófico, do tipo, por que eles se rebelaram? Porque eles queriam mais tempo de vida. E aí o que acontece é que ele mata todos eles, inclusive o Roy Batty. E aqui, diferente do livro, aqui é difícil matar o sujeito, porque o Rutger Hauer está maravilhoso, temos que dizer isso. Tá, né? Tá mesmo, nossa. Tudo bem que eu acho que ele queimou todo o cartucho dele nesse filme, mas ele está muito bem no papel, muito bem. Tem a fala que todo mundo lembra do filme, né? Que tudo vai se perder como lágrimas na chuva, que é um improviso. Não estava no texto. É um improviso. É um improviso. Que improviso, hein? Não é? Então, é o que eu tô dizendo. Ele queimou tudo aqui. Queimou tudo aqui e é isso, entendeu? E deixou pra lá, e, enfim. E, de novo, acho que eu assisti já algumas vezes. E assisto desde muito nova esse filme. Então, às vezes eu sinto por não ter assistido depois de ter lido o livro. E aí algumas pessoas vão falar assim, Andréia, mas que bobagem. Eu falo, porque eu acho que seria uma outra experiência, de verdade. Porque acho que sim. A gente já vai ao livro, porque, por exemplo, diferente do Poderoso Chefão, o Poderoso Chefão, que a gente falou aqui também, que a gente primeiro assistiu ao filme e depois leu o livro, o Poderoso Chefão, ele não tem muitas coisas, porque é década de 30. A gente tem uma ideia do que é a década de 30, que ele cria um mundo completamente novo. E eu queria entender como que seria esse mundo antes de eu antes de eu assistir ao filme. Mas o filme, ele é tão icônico e tão... Mesmo quem nunca assistiu, acredito que quando for ao livro, vai ter esse mundo vai ter na um cabeça. Mínimo de referência. É isso. Eu acho muito difícil, porque, de novo, eu acho, e sem temer estar exagerando, eu acho que ele construiu, de fato, uma visão de cyberpunk, de mundo de fato, né? Então, eu acho que sem querer exagerar, não. E eu acho isso fantástico. Nossa, eu também. Eu tô terminando esse episódio querendo reassistir já, você acredita? É isso. E aí, porque Gabi assistiu o 2049, é isso? 2049. E aí, Gabi? E aí, você assistiu? Não. Por quê? Vamos Me lá, fala. por que eu não assisti? Uma das versões que eu vi do Blade Runner, ele também indicava que... Ele dava a entender que o Deckard era um replicante. Isso. Pra quem não viu essa versão, ele sonha com um unicórnio. E tem um maluco lá que fica fazendo origami. É verdade, tem isso. E aí ele pega... Aí no final do filme, decide que ele vai largar tudo e ele vai embora com a Rachel. E aí ele vê um origami de um unicórnio. E aí ele lembra do que esse cara falou, que era o quê? Fica com a garota. Ela vai morrer, mas todo mundo vai. Né? Era uma coisa mais ou menos assim. E aí você ficava meio na dúvida. Tipo, será que ele é? Porque diferente do livro, que bate, eu falo, não, ele não é e tal. Aqui a gente não tem essa
essa explanação. E quando veio o filme, eu falei, gente, não é. Eu vou dizer que assim, eu não tinha, quando eu assisti, eu não tinha ainda me apaixonado absolutamente por Blade Runner. Mas a minha impressão assistindo é que é um filme... Assim, eu tenho um apego muito grande com Blade Runner estético. Tá bom. E eu não acho que o filme entrega tudo isso, sabe? O novo. Esteticamente, o novo, Então, eu acho que, óbvio, não tem como, porque a gente tá falando de outro momento histórico, de outra... Enfim, eu acho que talvez não desse mesmo pra ser, né? Tem um quê de uma frustração da pessoa que gostou demais de Blade Runner. E aí eu até queria ouvir alguém que pudesse dialogar conosco sobre as impressões, assim. Eu acho que ele traz questões, porque ali tem a coisa da replicante que engravidou. Enfim, o contexto é um pouco esse, assim, do tipo, aparentemente alguma replicante engravidou, e isso pode precipitar uma grande questão cívica, assim, né, de guerra mesmo. E aí mistura, é isso, dá uma misturada nas... É quase um spin-off mesmo, assim. Tem uma liberdade criativa que eu entendo, porque não é ruim. Assim, ele também traz questões humanas, ele também traz crises existenciais, mas eu não acho que... Por exemplo, as cenas de ação, o que eu me lembro das cenas de ação, é que elas são um pouco a ação pela ação. Tá. Sabe? Eu acho que tem como fala? Uma aleatoriedade, assim, do tipo, tudo começa a explodir, aí eles se jogam, aí eles caem e você fica, gente... Porque aí ele começa a ir atrás do Deckard. Esse novo caçador de androides começa a ir atrás do Deckard e tudo mais, pra tentar entender o que aconteceu. Aí você vai descobrindo o desenrolar da trama e tudo mais. Mas a trama ganha ela tem tantas aberturas dentro dela, que chegou um momento que eu entendi o drama que tava se instaurando ali, mas eu acho que não se sustenta tão bem quanto o primeiro Blade Runner. Entendi. Enfim, só assistindo. É que eu não quero dar spoiler, é isso. Entendi. Então... eu vou ver, eu vou assistir. Tô tentando dar uma evitada. Quando der. Assim, eu tô achando que eu vou... Me avisa, porque quem sabe eu não reassisto junto com você, tá assim. Tá bom. Pra daí a gente trocar as nossas impressões juntas. Porque acho que agora, tendo lido... tendo feito o programa e tudo mais, é possível, inclusive, que eu não goste, pensando assim, lembrando aqui de como é o filme. Entendi. É possível que eu não goste. Na época eu gostei, eu lembro que eu gostei, eu lembro que o centro da trama me capturou, e tem o Harrison Ford, eles prestam essas homenagens, que eu acho que essas deferências que precisaria se prestar, certo? Não tem como não. Mas assim, eu acho que é incomparável. Entendi. É um pouco uma expansão desse universo, de um lugar muito mais... que não faz jus... Ai, não sei, será que eu tô... Eu acho que não faz jus ao primeiro filme, tá? Tá bom. O universo em si, sabe? Acho que tenta e tudo mais, mas não faz... Não faz jus. Não, eu acho que eles tentam compensar, porque assim, no primeiro filme tem a coisa da Coca-Cola, né? Eles mantêm o momento, digamos assim, né? Assim, apesar de ser um visual futurista, é como se todo aquele universo que existia nos anos 80 tivesse sido catapultado pra 2049, né? Como se o universo dos anos 80 tivesse sido jogado pra frente. No filme novo, eu acho que não. Acho que eles simplesmente criam um novo universo. Entendeu? Entendi. Eu fiquei um pouco com essa impressão. Mantém a coisa no ar, a chuva. Eles têm umas cenas ali meio desérticas. Eles mudam de ambiente, não fica só dentro da cidade. Mas eu sinto essa... Enfim, falei, né? Eu precisaria rever, sendo realmente sincera. Eu acho que o ideal seria que eu... Rever. Acho que agora que eu assisti de novo, li o livro, acho que o ideal seria até reassistir o novo filme
pra trazer uma nova impressão mais acurada, assim, da minha percepção. Bom, algumas curiosidadezinhas do filme que a gente passou assim. A gente falou que Blade Runner não aparece, né? O termo não aparece. Que o roteiro, aquela parte das coisas. Pra não precisar, né? Conceito religioso, sexual, nada disso foi colocado no roteiro pra não precisar, enfim, né? A gente ter problemas. Pra não ter problema. Aquela chuva, né, o tempo inteiro, e escuro, e sombrio em Los Angeles, foi feito porque ele precisava, né, como estamos falando de anos 80, não é mesmo? É tudo efeito prático. Então, não tinha efeito digital. Então, ele fez isso para evitar falhas no cenário, né? A hora que aqueles carros sobem e tudo mais, para que só visse os fechos, não visse os mecanismos. Então, a estética foi pensada por uma limitação técnica, no final das contas, né? Muito da estética. As telas de computador dos veículos, elas foram trazidas do Alien, o Oitavo Passageiro. Já estava ali, eles já trouxeram. Aquela aproveitada, vamos reciclar. Como eu já disse, a coisa do Decker, né, do origami, do Roy Batty, né, do Rutger Hauer também, o Como Lágrimas na Chuva, né, Vão Se Perder Como Lágrimas na Chuva, foi um improviso impressionante, né? Enfim. Um belo improviso, não né? é? Como eu disse, eu acho, e isso é dito, e eu concordo muito que a estética cyberpunk no cinema, ela foi criada aqui, acho que não tem muito. Essa coisa de policial dos anos 40, né, com Mulher Fatal, tá tudo aqui, gente. É super noir mesmo, entende? Tipo, eu acho que o que é mais louco é a trilha sonora, que a gente não falou, do Vangelis, né? Tipo, pois é. Que é uma trilha sonora, eu tenho ela aqui em vinil. Lindíssima, eu tenho né? algumas trilhas sonoras em vinil. Na verdade, tudo que eu tenho em vinil é trilha sonora. E uma delas, e o que veio dos anos 80 comigo, né? Anos 80 e finalzinho e comecinho dos anos 90. E eu tenho aqui, lindo de morrer, o meu... até peguei aqui, ó. Eu tenho aqui o meu lindo de morrer, o meu vinil do Blade Runner, da trilha sonora do filme. E que, assim, pode ser a trilha sonora do Blade Runner, como pode ser a trilha sonora de um motel, né? Porque saxofone é uma merda, né? Saxofone é dureza, né, gente? É uma tristeza. E aí, bom, como a gente já falou, o filme ele teve muita crítica e tal. Ele teve 5 cortes, ele teve 5 versões. Então, e as mais famosas são essas que a gente falou aqui, foi pro cinema, com voice-over e tudo mais. E a de 90 e a de 2007, a Final Cut, né, que é de 92, 2007. Remove-se a narração em voice-over e que tem esse sonho com o unicórnio. Eu confesso que, assim, eu sei que o pessoal não gosta muito da narração em voice-over e tal, em voice-over. Eu confesso que eu gosto. Assim, foi assim que eu vi pela primeira vez o filme. Então, não me incomoda, não é algo que me incomode, mas não era a versão final que o Ridley Scott queria. E só pra gente passar pros atores ali, como a gente disse, o Rick Deckard foi feito pelo Harrison Ford, a Rachel pela Sean Young, que eu nem sei mais o que ela fez. O Roy Batty, como a gente falou, foi o Rutger Hauer. O John Isidore, que na verdade é o Sebastian, né? É o William Sanderson. E a Pris foi a Daryl Hannah. Aquelas piruletas que ela dava lá no filme, aquilo ali foi tudo inventado da cabeça dela também. É outra... sensacional. Outra doida que também inventou aquilo ali. E dizem que na gravação, nos sets, o diretor ficava colocando em loop a trilha do Vangelis em alto-falantes. Falou que
Falou que tinha gente que olhava e falava um pro outro assim, o que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo nada. Foi um filme... O cara, de fato, tinha... Hoje em dia, né? Mas naquela época ele realmente tinha uma visão muito à frente do tempo dele. E é isso, Gabi. A pergunta que não quer calar, temos? Temos, Andréia, temos. É isso, gente. Se você assistiu Blade Runner 2049, conta pra nós. Conta pra Gabi. Eu não sei se eu quero muito saber, não. Eu vou reassistir. Porque, de fato, pode ser que a minha visão esteja alterada, assim. Eu lembro que eu assisti, tipo, 1 ano antes da pandemia, talvez, entendeu? Tá. Tem bastante tempo que eu assisti. Então, de fato, tem uma distância que é a de se considerar. Então, eu quero reassistir. Mas, por favor, me contem. Quem assistiu, gosta ou desgosta totalmente, compartilha com a gente, porque... eu realmente gostaria de saber. E quantos de vocês leram o livro? Assistiram ao filme? Ficou com vontade? Ficou com vontade de ler o livro. Achou o Philip K. Dick um maluco, que nem que nós. Exato, que nem que nós. Que nem que nós. Se você pensa tudo isso, como é que a pessoa pode falar tudo isso pra nós, Gabi? Manda uma cartinha pra nós por e-mail pro livrosencartaz@portalrefil.com.br ou entra lá nas nossas redes, no Instagram, no @livrosencartaz_. Aproveita para seguir a gente, comentar nos nossos posts, mandar pro seu amigo, fazer um story, dar sinal de vida. Apareçam! É isso. E sempre, como a gente sempre diz aqui, agradecendo ao quê? Esse puxadinho. Puxadinho que os meninos do Portal Refil nos dão aqui a cada 15 dias. Vem ser patrão nosso. Vem dar um cascai pra nós tomar um café, né? Fazer um cafezinho. Tomar uma água. Uma aguinha. Ó, a gente gás. Não faz bet. Sem gás. A gente a gente não faz nada. A gente só faz podcast. Não faz. Só pauta e só podcast. Eu nem tanta pauta tenho feito ultimamente. É o que a gente faz, né? É o que a gente faz. Então, dá um cascai pra nós. Pra gente mais beber uma água, um café. Agora que tá ficando frio aqui em São Paulo, um chocolate quente. Quem sabe? É isso? Um chazinho? Um chazinho. Eu não sou muito do chá, não. Porque chá pra mim é água suja. Entenderam? Pra André, um chocolate quente. Isso, chocolate quente. É isso aí. Pra mim pode ser um quentão. Quentão iria bem. Mas aí já é muito caro. São João, né? Mas São João tá aí. Exato, tá vendo aí. São João tá aí. Ai, que delícia, adoro. Eu também. Adoro. É isso, gente. Muito obrigado por ficarem aqui conosco com essas duas malucas falando a respeito dessa maluquice que é esse filme. Exato. E esse livro. Fiquem bem todos, cuidem-se, Gabi, muito obrigada. Minha co-host favorita. Eu que agradeço, é nóis. Fiquem bem todos, cuidem-se, juízo e até o próximo episódio. E tchau, tchau. Tchau, tchau.